Imagine uma criatura tão rara que apenas 15 pessoas vivas já conseguiram vê-la. Um guardião dourado, escondido nas profundezas da Amazônia, protegendo segredos ancestrais que podem mudar tudo o que sabemos sobre a floresta mais importante do planeta. Cientistas levaram 40 anos tentando provar sua existência, enfrentando o ceticismo da comunidade acadêmica e os perigos de uma das regiões mais isoladas do mundo. O que eles finalmente descobriram vai deixar você sem palavras. Essa não é apenas a história de um animal lendário, mas de um ecossistema inteiro que depende dele para sobreviver. De povos indígenas que sempre souberam a verdade e de uma corrida desesperada contra o tempo para impedir um desastre. Vou te contar o que aconteceu em seguida. Mas antes, se você tá na TV, pegue seu celular agora, procure o nosso canal e faça a sua inscrição. Nas aldeias Yanomami, uma história contada há mais de 1000 anos. Os anciãos falam de um protetor sagrado, uma criatura de pelagem dourada que brilha como o sol entre as árvores, guardando as partes mais profundas e intocadas da floresta. Esse ser, chamado de Yawarioma na língua local, aparece apenas quando a floresta está em perigo, movendo-se silenciosamente pelas terras sagradas, que nenhum homem comum pode pisar. As crianças crescem ouvindo que avistar o Yawarioma é um privilégio reservado aos xamãs mais sábios e aos guerreiros mais corajosos. Durante gerações, essas histórias foram passadas de pai para filho, de avô para neto, mantendo viva a crença em um guardião que poucos podiam confirmar ter visto. Para o mundo exterior, essas narrativas não passavam de folclore indígena, bonitas lendas sem base na realidade, histórias contadas ao redor do fogo para ensinar respeito pela natureza. A comunidade científica internacional ignorava completamente esses relatos, categorizando-os como mitologia sem qualquer fundamento biológico. Mas em 1983, tudo começou a mudar. Uma expedição ousada partiu para o coração da Amazônia brasileira com um objetivo claro: encontrar evidências concretas do Yawarioma. A equipe era composta por 7 pesquisadores experientes, 3 guias indígenas e toneladas de equipamento. Durante 47 dias, eles adentraram regiões onde mapas oficiais mostravam apenas espaços em branco. Instalaram dezenas de câmeras fotográficas com sensores de movimento, armadilhas não invasivas, gravadores de som e coletaram amostras de solo e fezes de diversos animais. As expectativas eram altas. A imprensa acompanhava cada movimento e a comunidade científica aguardava ansiosamente por resultados. Mas após quase 2 meses de trabalho árduo, a expedição retornou com as mãos praticamente vazias. Encontraram pegadas incomuns que não correspondiam a nenhuma espécie catalogada, mas que poderiam ser atribuídas a deformidades em animais conhecidos. Gravaram sons noturnos estranhos que não conseguiram identificar completamente, mas que facilmente poderiam ser combinações de diferentes espécies. Coletaram pelos dourados presos em galhos baixos, porém a tecnologia da época não permitia análise genética conclusiva. A frustração foi imensa. Os cientistas voltaram derrotados, enfrentando críticas severas de colegas que já consideravam a missão uma perda de tempo e recursos desde o início. Mas em 2019, algo extraordinário aconteceu. Uma fotografia que mudaria tudo. Durante 3 décadas, o ceticismo dominou os círculos acadêmicos. Qualquer menção ao Yawarioma era recebida com sorrisos irônicos e comentários sarcásticos em conferências internacionais. Jovens pesquisadores que demonstravam interesse no tema eram desencorajados por orientadores, alertados de que perseguir lendas poderia arruinar suas carreiras. Pedidos de financiamento para novas expedições eram sistematicamente negados. O Guardião Dourado tornou-se sinônimo de pseudociência, uma vergonha acadêmica que ninguém queria associada ao seu nome. Antes de revelar essa imagem histórica, se você está gostando dessa investigação, toque no botão inscrever-se. Essa história tem muito mais capítulos. A expedição de 2019 foi diferente. Desde o planejamento, a equipe reuniu 12 especialistas de 6 países diferentes, incluindo biólogos de campo, especialistas em grandes mamíferos, fotógrafos de vida selvagem premiados
e 3 guias indígenas da etnia Yanomami, que conheciam cada centímetro daquela floresta. O investimento foi 10 vezes maior que qualquer tentativa anterior. Com tecnologia de ponta, nunca antes utilizada na Amazônia. Câmeras infravermelhas de última geração, capazes de capturar imagens em total escuridão. Drones silenciosos, equipados com sensores térmicos. Armadilhas fotográficas, com resolução ultra alta e equipamento de áudio direcional, que podia isolar sons específicos em meio ao caos sonoro da floresta. Durante os primeiros 23 dias, os resultados foram desanimadores. Captaram milhares de imagens de antas, onças pintadas, tamanduás e dezenas de outras espécies conhecidas, mas nenhum sinal do guardião dourado. A pressão aumentava diariamente. Os recursos financeiros se esgotavam rapidamente, e alguns membros da equipe começavam a questionar se não estavam perseguindo mais um mito impossível. Mas na madrugada do 24º dia, precisamente às 3h47 da manhã, a estação de monitoramento central começou a emitir alertas. 4 câmeras diferentes, posicionadas em um raio de 200 metros, detectaram movimento simultâneo. O padrão era incomum. A assinatura térmica não correspondia a nenhum animal catalogado no banco de dados do sistema. Quando as câmeras começaram a captar movimento, ninguém estava preparado para o que surgiu das sombras. A criatura emergiu entre 2 samalmeiras gigantes movendo-se com uma graça impossível para seu tamanho considerável. Sua pelagem era de um dourado profundo e luminoso, refletindo a luz infravermelha de uma maneira que os pesquisadores nunca haviam visto em nenhum outro mamífero. O animal media aproximadamente 1,80 m de altura na cernelha, com comprimento estimado de 2,5 metros, da cabeça à cauda. Sua estrutura corporal lembrava remotamente uma combinação entre uma onça e um lobo-guará, mas com proporções únicas e musculatura muito mais desenvolvida. As orelhas eram proporcionalmente grandes, triangulares e extremamente móveis, girando constantemente para captar sons em todas as direções. Os olhos refletiam a luz das câmeras com um brilho âmbar intenso, denotando adaptação perfeita para a visão noturna. A cauda era espessa e comprida, usada claramente para equilíbrio durante os movimentos entre a vegetação densa. Por 7 minutos e 32 segundos, a criatura permaneceu na área monitorada, farejando o ar, marcando território em 3 árvores diferentes e emitindo sons graves que foram perfeitamente capturados pelos gravadores. Os pesquisadores assistiam em silêncio absoluto, mal conseguindo acreditar no que viam em tempo real nas telas de monitoramento. Lágrimas corriam pelos rostos de cientistas experientes, que haviam dedicado décadas de suas vidas perseguindo esse momento. Quando o animal finalmente desapareceu na escuridão da floresta, levou alguns segundos até que alguém conseguisse falar. A primeira palavra pronunciada foi simplesmente: existe. Nos dias seguintes, a equipe coletou amostras de pelos deixados nas árvores marcadas, fezes frescas encontradas na trilha e raspagens de garra nos troncos. Porém, a análise do DNA revelou algo perturbador sobre seu futuro. Os resultados genéticos mostravam diversidade extremamente baixa, indicando uma população criticamente pequena, possivelmente à beira da extinção funcional. A descoberta era ao mesmo tempo uma vitória científica monumental e um alerta vermelho urgente. Estamos revelando informações exclusivas neste canal. Para acompanhar todas as descobertas, inscreva-se e ative o sininho. A região onde o guardião foi finalmente fotografado é conhecida pelos povos indígenas como Uri-Ith, que em Yanomami significa terras do espírito protetor. Essa área abrange aproximadamente 3.000 km² de floresta primária intocada. Uma das últimas porções da Amazônia que nunca sofreu qualquer intervenção humana significativa. Nos mapas oficiais, é apenas uma mancha verde uniforme, sem detalhes. Por séculos, até mesmo as comunidades indígenas vizinhas evitaram o local, respeitando suas crenças ancestrais. Geologicamente, a área é um platô elevado, cercado por rios que formam barreiras naturais, quase intransponíveis. Essa altitude cria microclimas únicos, e o solo tem uma composição mineral diferenciada, com nutrientes raros,
que sustentam uma vegetação exuberante. A densidade da floresta aqui é 23% superior à média da Amazônia, bloqueando quase toda a luz do sol de chegar ao chão. Mas por que exatamente essa área é tão especial? A resposta estava no solo. Amostras coletadas revelaram a presença de terra preta de índio, um solo artificial extremamente fértil criado por populações pré-colombianas. Isso prova que, há 1000 anos, civilizações complexas já manejavam a floresta de forma sustentável, deixando um legado ecológico que vive até hoje. A ciência confirmou o que as tradições orais indígenas sempre contaram. Em 3 anos de estudos, os pesquisadores catalogaram 847 espécies de plantas, sendo 23 com propriedades medicinais totalmente novas para a ciência. Também identificaram 312 espécies de aves, incluindo 7 consideradas extintas, 89 de mamíferos e centenas de outras criaturas. Mas o mais fascinante é como tudo isso se conecta. Nessa teia ecológica complexa, o guardião dourado ocupa a posição de espécie-chave. Ele percorre até 15 km por dia, regulando populações de outros animais e impedindo o desequilíbrio. Sua dieta inclui frutos de árvores raras, cujas sementes só germinam após passarem por seu sistema digestivo. Sem ele para dispersar essas sementes, muitas árvores simplesmente desapareceriam. Suas marcações territoriais criam corredores invisíveis, que mantêm a conectividade genética entre diferentes populações. Enquanto os cientistas celebravam essas descobertas, imagens de satélite mostravam algo alarmante. Entre 2020 e 2024, um padrão preocupante de desmatamento avançava sistematicamente em direção às terras sagradas, numa trajetória que parecia deliberadamente planejada para cercar a região. Muitos de vocês acompanham nossos mistérios pela TV, para não perder a continuação dessa saga amanhã. Verifique agora se o botão de inscrição está ativado. As imagens de satélite não mentem. Entre janeiro de 2010 e 2024, a fronteira do desmatamento avançou 2,3 km por ano em direção ao coração das terras sagradas, uma velocidade alarmante que acelerou significativamente nos últimos 18 meses. Análises detalhadas, utilizando tecnologia de sensoriamento remoto e inteligência artificial, mostraram que 847 hectares de floresta primária foram completamente destruídos apenas em 2023, representando um aumento de 34% em relação ao ano anterior. O padrão de destruição não é aleatório. As áreas desmatadas formam corredores estratégicos que seguem veios minerais identificados por estudos geológicos ilegalmente obtidos, avançam ao longo de cursos d'água que facilitam o transporte de madeira e concentram-se em regiões onde o solo é mais adequado para pastagem ou agricultura. Drones equipados com câmeras de alta resolução capturaram imagens chocantes de tratores gigantescos derrubando árvores centenárias em questão de minutos. Madeireiras clandestinas operando 24 horas por dia com serras industriais. Acampamentos ilegais abrigando centenas de trabalhadores em condições precárias e pistas de pouso improvisadas usadas para transportar maquinário pesado. Os mapas revelavam que a destruição seguia um padrão. Alguém sabia exatamente onde o guardião estava. Investigações conduzidas por organizações ambientais, em parceria com a Polícia Federal, revelaram uma rede complexa de grilagem de terras, envolvendo documentos falsificados, suborno de funcionários públicos e uso de laranjas para registrar propriedades inexistentes. Empresas de fachada registradas em paraísos fiscais financiavam operações de mineração ilegal de ouro, cassiterita e outros minerais valiosos, extraindo milhões de reais em recursos naturais, sem pagar um centavo de impostos ou royalties. A exploração madeieira seletiva, focada em espécies nobres como mogno, ipê e jatobá, movimentava fortunas no mercado negro internacional, com madeira amazônica sendo vendida ilegalmente na Europa, Ásia e América do Norte. Fazendeiros ilegais derrubavam a floresta para criar pastos para gado, alimentando uma cadeia produtiva de carne bovina que eventualmente chegava aos supermercados das grandes cidades sem qualquer rastreabilidade adequada. Em 2022,
uma área de floresta a apenas 8 quilômetros das terras sagradas, foi completamente devastada em questão de 3 meses, criando um deserto verde de capim, onde antes existia biodiversidade exuberante. Pesquisadores que monitoravam aquela região específica documentaram o desaparecimento completo de 32 espécies de mamíferos, 87 espécies de aves e centenas de espécies de plantas que simplesmente não conseguiram se adaptar ou migrar rápido o suficiente. Os rios que cortavam a área devastada apresentaram aumento de temperatura média da água em 3,2 graus Celsius, tornando-os inabitáveis para peixes sensíveis e anfíbios, que dependiam de condições térmicas específicas. A qualidade do ar deteriorou drasticamente, com níveis de material particulado aumentando 500% durante a estação seca, causando problemas respiratórios nas comunidades indígenas próximas. O ciclo hidrológico local entrou em colapso, com a estação chuvosa encurtando em 23 dias e a seca se intensificando perigosamente, criando condições perfeitas para incêndios florestais cada vez mais frequentes e devastadores. Modelos matemáticos desenvolvidos por climatologistas projetam que, se o desmatamento alcançar um raio de 15 quilômetros ao redor das terras sagradas, o microclima único que sustenta o ecossistema do Guardião entrará em colapso irreversível. A temperatura na região aumentará entre 2 e 4 graus. A umidade relativa do ar cairá drasticamente. Padrões de chuva se alterarão completamente, e espécies vegetais críticas começarão a morrer em massa. E o que os pesquisadores descobriram sobre os planos futuros de exploração deixou todos em choque. Documentos vazados revelaram que empresas de mineração já haviam mapeado jazidas de ouro e minerais raros diretamente sob as terras sagradas, com planos detalhados para iniciar operações assim que conseguissem flexibilizar as proteções legais através de lobbying político intenso em Brasília. Se essa realidade te preocupa, inscreva-se no canal. Vamos mostrar as soluções que podem mudar esse cenário. Diante da ameaça crescente, cientistas e líderes indígenas uniram forças para criar o Projeto Escudo Verde, a iniciativa de conservação mais ambiciosa já implementada na Amazônia brasileira. Lançado oficialmente em março de 2023, o projeto estabeleceu um perímetro de proteção de 60 quilômetros ao redor das terras sagradas, equipado com tecnologia de ponta e conhecimento tradicional, trabalhando lado a lado. 230 câmeras de alta resolução com visão noturna foram estrategicamente posicionadas em árvores ao longo de toda a fronteira, transmitindo imagens em tempo real para uma central de monitoramento operada 24 horas por dia. 15 torres de vigilância construídas com materiais sustentáveis se elevam acima do dossel florestal, permitindo que observadores humanos complementem a vigilância tecnológica com a experiência insubstituível de quem conhece cada som e movimento da floresta. Equipes de patrulha compostas por guardas florestais treinados e guerreiros indígenas percorrem diariamente os pontos mais vulneráveis, seguindo trilhas ancestrais que só os povos originários conhecem com precisão. A parceria revolucionária envolve 5 comunidades Yanomami, totalizando 480 pessoas diretamente engajadas na proteção do território. Desde jovens de 18 anos operando drones, até anciões de mais de 70 anos, compartilhando conhecimento sobre os ciclos naturais da floresta. Mas a verdadeira revolução veio com a tecnologia aplicada de forma inteligente. 10 drones equipados com inteligência artificial realizam voos programados 3 vezes ao dia, escaneando áreas de até 50 quilômetros quadrados em cada missão e identificando automaticamente padrões suspeitos como fumaça, clareiras recentes, movimentação de maquinário pesado ou acampamentos ilegais. Mais uma noite de março mudaria tudo. Uma invasão coordenada testaria todos os sistemas de defesa. Na madrugada do dia 15 de março de 2024, sensores detectaram movimento simultâneo em 7 pontos diferentes do perímetro. Uma tática claramente planejada para dispersar as equipes de resposta. Tratores e motosserras começaram a operar em 3 frentes distintas,
enquanto grupos de desmatadores tentavam criar diversões em outros locais. Mas o sistema funcionou exatamente como planejado. Alertas automáticos foram enviados instantaneamente para todos os dispositivos móveis das equipes. Drones decolaram em menos de 3 minutos direcionando-se aos pontos de invasão, e patrulhas terrestres convergiram rapidamente, usando coordenadas GPS precisas. Em apenas 47 minutos, todas as 7 tentativas de invasão foram interceptadas. Os invasores recuaram ao perceberem que haviam sido detectados imediatamente, e autoridades foram acionadas para realizar operações de fiscalização nas áreas afetadas. Nenhuma árvore foi derrubada naquela noite. A vitória foi celebrada, mas também serviu como alerta sobre a determinação dos invasores e a necessidade de vigilância constante. Um aplicativo desenvolvido especificamente para o projeto permite que qualquer pessoa, desde moradores locais até cidadãos preocupados em outras partes do país, envie denúncias anônimas sobre atividades suspeitas. Em 2024, o sistema recebeu 734 denúncias, das quais 416 foram verificadas e resultaram em ações concretas de fiscalização. As histórias dos guardiões florestais indígenas emocionam. Rubens, como Yanomami Kopenau, de 23 anos, patrulham áreas perigosas carregando apenas rádios de comunicação e facões, enfrentando invasores armados com coragem impressionante para defender a terra de seus ancestrais. Foi então que descobriram: o guardião não estava sozinho. Ele tinha companhia. Câmeras instaladas em áreas profundas das terras sagradas capturaram pela primeira vez imagens de pelo menos 4 indivíduos diferentes da espécie, incluindo o que parecia ser uma fêmea, com filhotes, sinalizando que a população, embora criticamente pequena, ainda mantinha capacidade reprodutiva. Essas histórias precisam ser contadas. Inscreva-se para conhecer os heróis anônimos que protegem nossa floresta. 3 anos de observação contínua revelaram padrões comportamentais absolutamente fascinantes sobre o Guardião Dourado. As câmeras registraram que o indivíduo dominante, apelidado pelos pesquisadores de Awa-1, percorre uma área territorial de 47 km², seguindo rotas específicas que se repetem em ciclos de aproximadamente 9 dias. Durante esses patrulhamentos meticulosos, ele inspeciona sistematicamente árvores marcadas anteriormente. Renova as marcações através de arranhões profundos na casca e secreções glandulares específicas, além de vocalizar em pontos estratégicos que parecem funcionar como postos de vigilância acústica. O comportamento territorial é extremamente sofisticado, demonstrando planejamento e memória espacial que rivalizam com primatas superiores. Yaon evita rotas já percorridas recentemente, otimizando seu gasto energético, e ajusta seus horários de patrulhamento baseado em fatores ambientais, como temperatura, umidade e atividade de outras espécies. Durante a estação chuvosa, ele concentra suas atividades nas áreas mais elevadas do território, onde a locomoção é mais fácil, enquanto na seca explora vales e regiões próximas aos rios, onde a água permanece abundante. As gravações de áudio revelaram algo que nenhum cientista esperava ouvir. O Guardião emite pelo menos 17 vocalizações distintas, cada uma aparentemente com função comunicativa específica. Sons graves e prolongados parecem demarcar território e advertir intrusos, enquanto vocalizações agudas e repetitivas são usadas durante interações entre indivíduos da mesma espécie. A análise espectral das gravações mostrou complexidade comparável à comunicação de golfinhos e algumas espécies de primatas, sugerindo capacidade cognitiva muito superior ao inicialmente estimado. Em uma gravação particularmente notável, de agosto de 2024, 2 indivíduos foram registrados vocalizando alternadamente por 11 minutos consecutivos, em um padrão que biólogos acústicos descreveram como possível diálogo, onde o indivíduo emitia sons e o outro respondia após intervalos consistentes, como se estivessem trocando informações complexas. A descoberta de outros indivíduos da espécie trouxe esperança renovada. Além de Yawa-1, foram identificados e catalogados, através de padrões únicos de pelagem e marcas naturais, pelo menos 4 outros guardiões. Uma fêmea adulta,
2 machos subadultos e um filhote com idade estimada entre 8 e 12 meses. Análises genéticas das amostras coletadas confirmaram que não há sinais de endogamia severa, indicando que a população pode ser ligeiramente maior do que os 5 indivíduos fotografados, possivelmente entre 8 e 12 animais distribuídos pelas terras sagradas. Essa diversidade genética, embora baixa, ainda permite viabilidade reprodutiva se a população for adequadamente protegida. O papel do guardião na dispersão de sementes é crítico. Análises de fezes coletadas identificaram sementes de 23 espécies vegetais diferentes, muitas das quais são árvores de crescimento lento que produzem frutos grandes demais para serem dispersados por aves ou macacos. Mas havia uma conexão mais profunda entre o guardião e a floresta. Uma simbiose que a ciência estava apenas começando a compreender. Testes químicos do solo em áreas frequentadas pelo guardião mostraram concentrações significativamente mais altas de nutrientes essenciais, sugerindo que suas fezes e urina funcionam como fertilizante natural que enriquece locais específicos, criando hotspots de biodiversidade onde plantas raras prosperam e atraem outras espécies em um ciclo virtuoso de vida. A ciência está reescrevendo o que sabemos sobre a Amazônia. Inscreva-se para não perder as próximas descobertas. Você já ouviu falar no Guardião da Floresta? Não é um personagem de conto de fadas. Para o povo Yanomami, ele é real e se chama Chapiri. Durante séculos, os pajés Yanomami se comunicam com esses espíritos da floresta, que protegem não só as árvores e os rios, mas também a saúde humana. Eles alertavam: a floresta está doente, e isso vai nos afetar. Por muito tempo, esse conhecimento foi visto como um mito, mas a ciência decidiu ouvir. Pesquisadores, incluindo o renomado biólogo Bruce Albert, passaram décadas vivendo com os Yanomami. Eles observaram, registraram e começaram a conectar os pontos. Os alertas do Chapiri sobre a fumaça distante, a contaminação dos rios e o desaparecimento de animais coincidiam perfeitamente com os dados de satélite que mostravam o avanço do desmatamento e do garimpo ilegal. O que era considerado apenas espiritual, na verdade era uma leitura precisa e sofisticada do ecossistema. A ciência estava confirmando. Os Yanomami não estavam apenas contando histórias. Eles estavam fazendo ciência à sua maneira, através de uma conexão profunda com a natureza. A floresta, para eles, é um grande organismo vivo, e os chapiris são como o sistema imunológico desse corpo, indicando onde está o problema. Essa validação foi um divisor de águas e levou um momento histórico. Em 2023, um encontro inédito reuniu cientistas e líderes Yanomami, incluindo o xamã Davi Kopenawa. Foi um diálogo de igual para igual. De um lado, gráficos e dados de satélite. Do outro, a sabedoria ancestral transmitida pelos espíritos. O resultado, a criação do Protocolo Chapiri, um documento que une ciência moderna e conhecimento indígena para monitorar e proteger a Amazônia. Essa colaboração é revolucionária. Ela nos ensina que existem diferentes formas de entender o mundo e que a sabedoria dos povos originários não é apenas cultura, mas uma ciência vital para o futuro do nosso planeta. É a prova de que, para salvar a floresta, precisamos ouvir quem sempre foi seu verdadeiro guardião. Obrigado por assistir. Se você se emocionou com essa história de união e sabedoria, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe para que mais pessoas conheçam a força do conhecimento Yanomami. Até a próxima. Do início dessa jornada até aqui, atravessamos décadas de mistério, ceticismo científico, descobertas revolucionárias e lutas desesperadas pela preservação. O que começou como lenda indígena ignorada pela academia, transformou-se na história científica mais fascinante da década, provando que o conhecimento ancestral e a ciência moderna não são opostos, mas aliados poderosos quando trabalham juntos com respeito mútuo. A descoberta do Guardião Dourado não é apenas sobre um animal raro, mas sobre reconhecer que ainda há segredos profundos escondidos na floresta amazônica, esperando para serem compreendidos, e que os povos originários
são os verdadeiros guardiões desse conhecimento há milênios. Os números contam uma história de esperança, construída com trabalho árduo e dedicação incansável. A população do Guardião, anteriormente considerada possivelmente extinta, agora é estimada entre 8 e 12 indivíduos com capacidade reprodutiva confirmada. Um número criticamente baixo, mas viável se a proteção continuar. A área protegida aumentou em 340 hectares através de esforços de reflorestamento, usando espécies nativas e técnicas tradicionais de plantio ensinadas pelos indígenas, criando corredores ecológicos que conectam fragmentos florestais isolados. O desmatamento na região das Terras Sagradas foi reduzido em impressionantes 67% durante 2024, comparado ao ano anterior, resultado direto do projeto Escudo Verde e da vigilância constante realizada por comunidades empoderadas e tecnologia estrategicamente aplicada. 734 denúncias de atividades ilegais foram processadas através do aplicativo comunitário, levando à desarticulação de 12 quadrilhas especializadas em grilagem e mineração ilegal. Projeções científicas baseadas em modelos matemáticos complexos, alimentados por 3 anos de dados de campo, indicam que, se as tendências atuais de proteção se mantiverem e forem ainda fortalecidas, a população do Guardião pode dobrar em aproximadamente 15 anos, alcançando o número mínimo viável de 20 a 25 indivíduos necessários para garantir sobrevivência a longo prazo. Mas há uma última revelação, algo que mudará como você vê sua própria relação com a floresta. Cada produto que você consome, cada escolha que você faz no supermercado, cada compartilhamento de informação que você realiza nas redes sociais tem um impacto direto no destino do Guardião e de milhares de outras espécies. Não somos observadores distantes dessa história. Somos participantes ativos, quer percebamos ou não. O desmatamento que ameaça as terras sagradas está conectado a cadeias produtivas globais que chegam até sua casa. E o poder de mudar esse sistema está literalmente nas suas mãos. A cada compra, a cada voto, a cada conversa que você inicia sobre esses temas urgentes, os povos indígenas nos ensinam que não herdamos a terra de nossos ancestrais, mas a pegamos emprestada de nossos filhos e netos. E chegou o momento de honrar essa dívida sagrada, com ações concretas e imediatas. Se esta história te emocionou, compartilhe agora. Cada compartilhamento protege a floresta. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Temos mais mistérios da Amazônia para revelar. Deixe nos comentários. Você acredita que podemos salvar o Guardião? Quero ler sua opinião. Obrigado por dedicar esses 25 minutos para conhecer a história do Guardião de Ouro e das terras sagradas da Amazônia. Sua atenção e interesse genuíno fazem toda a diferença na luta pela preservação da nossa floresta e das culturas que a protegem há milênios. Antes de ir, se ainda não é inscrito, este é o momento. Clique agora no botão vermelho, ative o sininho, curta este vídeo e compartilhe com quem precisa conhecer essa história. Porque histórias assim salvam vidas e ecossistemas inteiros quando alcançam as pessoas certas. Nas próximas semanas traremos mais episódios dessa série especial sobre espécies raras da Amazônia, revelando segredos que a ciência está descobrindo sobre criaturas que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Visite os links na descrição para apoiar organizações certificadas que trabalham diretamente na proteção da Amazônia. Toda contribuição, por menor que pareça, conta enormemente quando somada aos esforços de milhares de pessoas comprometidas com essa causa. Entre para nossa comunidade no Instagram e Telegram, onde compartilhamos atualizações diárias, bastidores exclusivos e oportunidades de participar ativamente dessa missão. Links na descrição. Vamos juntos proteger nossos guardiões. Até a próxima aventura pela floresta mais importante do planeta.